Olá, é muito bom te ver de novo aqui no Bem-Estar. Hoje vamos falar sobre cabelos e pelos. É o segundo episódio de uma série de dermatologia e autoestima, em que no primeiro a gente abordou pele. A doutora Roberta Vasconcelos Berg, médica dermatologista e doutora pela Universidade de São Paulo, trará dicas valiosas pra gente sobre esse tema. Então vem com a gente para descobrir o que você pode fazer nessa fase em que os hormônios mudam completamente os nossos cabelos e pelos no corpo todo. Bem-vinda, doutora Roberta. Obrigada por mais esse convite, Aline. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Então conta pra gente, na minha gestação eu tive uma experiência que eu fiquei muito feliz com o meu cabelo, que ele sempre foi pouco volume, muito fino e oleoso. E durante a gestação aumentou muito o volume, ele ficou brilhante e também não caía quase nada. Depois que a minha filha nasceu, por volta do 3º mês, eu em aleitamento materno exclusivo, começou a cair drasticamente meu cabelo. Eu fui correndo a dermatologista porque eu tava com umas entradas e comecei o tratamento, mas isso realmente mexe com a nossa autoestima. O que a gente pode fazer para prevenir essa queda e por que ela acontece? Então, o que acontece na gravidez é que o cabelo, ele tem um ciclo. Então, todas as pessoas grávidas ou não grávidas têm um tempo entre o cabelo aparecer, então ele surge embaixo da pele, num lugar que se chama folículo piloso, ele cresce todo o comprimento e num certo momento ele cai. Isso chama fase telógena, a fase que ele cai. O que acontece nas grávidas é que essa fase telógena, ela demora um pouco mais para acontecer. Então, os cabelos eles vão surgindo e os cabelos velhos não caem. Então, a cabeça fica muito mais cheia de cabelo, o cabelo fica mais bonito, fica mais cheio, as grávidas adoram. Quando a gravidez acaba, esse estímulo hormonal também acaba. E num determinado momento, esses cabelos que deixaram de cair começam a cair. Isso acontece por volta do 4º mês. Todo mundo começa a ver no chão um monte de cabelo, as pessoas começam a comentar. E algumas grávidas, principalmente aquelas que têm uma tendência aí genética a ter cabelo um pouquinho mais ralo, elas percebem isso muito mais. E também tem o estresse que acontece no corpo materno, tanto pelo parto, quanto pelo aleitamento e quanto pela rotina, que passa a ser um estresse psicológico muito maior. E a gente sabe que só o estresse psicológico ou só o estresse físico já faz os cabelos caírem em qualquer pessoa. E na grávida, a gente junta esses dois estresses. Então, é mais uma coisa que faz o cabelo cair. Na grande maioria das pessoas, isso não é um problema duradouro. Então, os cabelos caem, algumas pessoas notam que eles ficam mais ralos, mas eles depois voltam ao normal. Algumas pessoas se incomodam muito com isso. Então, procuram um dermatologista para evitar que aquilo fique tão pronunciado. E existe tratamento para isso. E também aquelas pessoas que depois que passa toda essa fase, percebe que os cabelos não voltaram como eram antes, que eles ficaram mais ralinhos. Isso normalmente acontece com quem tem tendência genética para esse tipo de problema. E aí o tratamento vai ser feito de acordo. Agora, durante a gravidez, não tem uma coisa que você possa fazer exatamente para prevenir, porque o ciclo do cabelo vai ser igual para todo mundo. O que se pode fazer é se manter bem nutrida durante a gravidez, tomar as vitaminas que são prescritas normalmente pelo obstetra e no pós-parto tentar levar as coisas de um jeito um pouco mais leve. Eu sei que é difícil, mas esse programa está aqui justamente para isso, para ajudar as pessoas a levarem o pós-parto de uma forma um pouco mais tranquila. Isso provavelmente vai ajudar a queda a ser um pouco mais leve. Ah, legal. Você falou que dá para tratar de alguma forma, né? E são loções, são medicamentos? Como que é esse tratamento? Nos casos mais exagerados de queda, pode ser feito o tratamento. Então, o tratamento ele inclui loções, né? Algumas medicações não podem ser usadas, então, principalmente as medicações à base de hormônio, mas existe sim tratamento. Então, na dúvida, se você estiver muito assustada, percebendo que está muito diferente do que você esperava, procura um dermatologista. E sobre pelos, né? Assim como o cabelo deve ter alguma relação, imagino, porque eu também, durante a gestação, tive um aumento de pelos, principalmente na região da barriga. E depois esses pelos caíram. O que acontece? São os hormônios de novo? Então, o que você está contando é exatamente a mesma coisa que acontece com o cabelo. O cabelo é um pelo.
É um pelo mais longo que nasce na cabeça, mas é um pelo. Então, a mesma coisa que acontece no cabelo, acontece no resto dos pelos. Você tem uma demora maior para esses pelos caírem, então eles ficam mais cheios. Depois que passa a gravidez, eles caem. E sobre escovas progressivas, outros tipos de alisamento, tinturas, químicas em geral? O que pode ou o que não pode? O ideal durante a gravidez é que as químicas não sejam usadas no cabelo. Isso porque a química, por mais que ela fique no cabelo, ela sempre atinge o couro cabeludo e pode acabar penetrando e chegando no sangue e daí para o bebê. A maioria das tinturas são à base de amônia. A amônia ela é contraindicada na gravidez, então elas devem ser evitadas completamente. Existem algumas tinturas, por exemplo a Rena, que não tem amônia. Então alguns obstetras e alguns dermatologistas liberam para que as suas pacientes usem, ou liberam para que seja feito, por exemplo, um clareamento só na parte final do cabelo para não ter contato com o couro cabeludo. Então pode ser feito alguma coisa, é sempre ideal consultar o seu obstetra, o que ele indica ou não, mas as tinturas à base de amônia não devem ser usadas. Em relação às escovas de alisamento, a grande maioria usa ou formol, que é o formaldeído, ou alguma substância que no cabelo, depois de aquecido, vira formol. E o formol a gente sabe que é cancerígeno e não deve ser usado nem mesmo por quem não está grávida. Então, para um bebê que está sendo formado, a exposição ao formol pode ser muito prejudicial. E não só a exposição de contato, aquela exposição daquele cheiro que sai durante a escova progressiva também pode causar mal para o bebê. Pode ser feito escova com secador, usar chapinha, usar aqueles modeladores de cacho, tudo isso é liberado. Mas as químicas realmente devem ser evitadas no máximo possível. E sobre métodos de depilação, o que a gente pode utilizar? Bom, os métodos de depilação tradicionais, então cera, raspar os pelos, cortar, puxar com pinça, nada disso é contraindicado, tudo isso pode ser usado. Claro que, por exemplo, no caso da cera, é importante fazer num lugar que tenha uma procedência boa, que a cera seja realmente descartável, isso para evitar qualquer tipo de infecção na pele. Agora, os métodos definitivos, por exemplo, a laser, mais uma vez, não existem estudos em gestantes. Teoricamente, não teria por que causarem mal para o bebê, porque não são medicamentos. Mas na prática, o que eu falo para meus pacientes? Você tem a vida inteira para tirar os seus pelos definitivamente. A gravidez não é o melhor momento para isso. Até porque, na gravidez, o que pode acontecer? Ter algum tipo de queimadura em algum ponto da pele, e a gravidez deixa a pele muito mais escura. Então, a chance de você ter um escurecimento da pele depois é relativamente alto. Então, é melhor evitar. Obrigada mais uma vez, doutora Roberta Vasconcelos Berg. E eu vou abusar um pouquinho aqui. A doutora Roberta é mãe, como eu comentei no primeiro episódio, ela é mãe do Daniel. E eu gostaria de pedir para você contar pra gente como está sendo essa experiência. E muito se ouve que são mil maravilhas, na vida real tem o outro lado, né, que aqui no programa a gente compartilha com vocês. Conta um pouquinho pra gente o que mais é desafiador nesse papel de mãe profissional, pesquisadora. Como que você consegue lidar nesse novo cenário aí da tua vida com o Daniel? Olha, Aline, realmente, eu já tive muitos desafios profissionais, pessoais, mas a maternidade com certeza é o maior deles. Porque a gente acaba tendo que incluir um bebê que requer muito cuidado na nossa vida que já é corrida, né? E a gente quer dar conta de tudo, quer fazer o melhor em todos em todos esses quesitos, né? O Daniel chegou numa hora muito boa na minha vida, ele é um bebê muito tranquilo, muito querido, mas que, como todo bebê, deu muito trabalho, principalmente no começo. Foi difícil, eu tive que conciliar, então, consultório, eu voltei para o consultório quando ele fez 2 meses, então, e estava em aleitamento exclusivo, esse jogo de tirar leite, congelar, minha mãe, né, cuida dele para mim quando eu estou trabalhando, então, ela dava o leite, eu tinha que voltar correndo porque acabava o leite, então tinha que voltar para dar a próxima mamada, é desafiador, é possível, né, mas é desafiador. Então, eu acho que eu vivi como você e como todas as mães que estão vendo esse canal, essa dificuldade, mas esse desafio, e que é muito recompensador. No final das contas, a gente percebe que a gente é capaz, né? E tenta conciliar as coisas da melhor forma.
Novamente, muito obrigada, doutora Roberta, pela toda a tua parte profissional e técnica, que é super reconhecida, e por compartilhar com a gente a vida real, a vida de mãe, que a gente sabe o quanto desafiador é, e todas as mães que estão assistindo também. Espero vocês no próximo episódio do Mãe Star. Por favor, curta aqui se você gostou do nosso vídeo e se inscreva no canal. Um grande beijo!